Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, dos sermões em Provérbios. Mas antes de começar, eu gostaria de te desafiar, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no meu canal, ok? Para que você possa receber no seu celular ou no seu computador todos os sermões e as meditações bíblicas. Tudo que eu publicar no meu canal vai direto para você, ok? Sem precisar de que eu te envie por outro meio, tá bom? Então clica aí e compartilhe. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, tá? Com seus familiares, com seus contatos, a palavra de Deus, ok? Então hoje nós vamos para o sermão do livro de Provérbios, capítulo 6, ok? Então eu vou ler o capítulo 6 com vocês. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando, faminto, rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra que foi lida. Abençoe esse tempo, Deus, de meditação, de exposição bíblica. Que a tua palavra, Deus, venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Que a tua palavra venha nos alertar quanto às loucuras deste mundo, quanto aos perigos, Pai, de uma vida fora da vontade do Senhor, uma vida fora da sabedoria de Deus, fora do temor do Senhor, Pai. Ajude-nos, Deus, a te amarmos de todo o nosso coração e a buscarmos, Deus, fugir dos caminhos loucos deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o capítulo 6 do livro de Provérbios, ele vai descrever 4 loucuras dessa vida.
Então, o escritor, né, Salomão, ele faz um resumo de 4 loucuras que ele observa nessa vida, que ele observa nesse mundo, ok? Os primeiros 5 versículos vão tratar da loucura de ser um fiador. Os versículos 6 a 11 vão falar da loucura de ser um preguiçoso. Os versos 12 a 19 tratarão da loucura de ser perverso. E os versos finais 20 a 35 vão discorrer sobre a loucura de ser imoral. Não é? Então nós temos 4 loucuras descritas por Salomão nesse capítulo. A loucura de ser um fiador, de ser um preguiçoso, de ser um perverso e de ser um imoral. Começando então o capítulo 6, os versos 1 a 5, a loucura de ser um fiador. Vamos falar um pouco sobre ser um fiador. Hoje em dia é difícil para alguém que quer morar de aluguel, né? Precisar alugar uma casa, um apartamento sem fiador, né? Isso se torna um problema, né? Porque você vai correr atrás de uma pessoa para ser seu fiador, ou alguém vai correr atrás de você para você ser o fiador dessa pessoa, não é? Muitas vezes nós somos muito inocentes nesse sentido, né? Nós confiamos em todas as pessoas, né? E acabamos por nos dar mal depois, né? Porque nós simplesmente pensamos, ele vai pagar, ela vai pagar tudo direitinho. E depois o nosso nome é que acaba enrolado, que acaba sujo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz com relação a isso, ok? O verso número 1 diz: se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras de sua boca e ficou preso pelo que você falou. Não é só aqui no capítulo 6 que Salomão trata do assunto de ser fiador. Ele fala isso em várias partes do livro de Provérbios. Salomão compara o ato de ser fiador com uma prisão, como uma armadilha. Olha bem, diz aí, você está enredado com as suas palavras, com as palavras de sua boca, ficou preso pelo que você falou. Mais embaixo, no verso número 5 diz: livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Salomão trata o ato de ser fiador como uma prisão, né? Como uma armadilha. No capítulo 11, no verso 15, o rei sábio afirma que os fiadores acabarão com muitos problemas. Então ele nos desafia a não sermos fiadores, a não colocarmos a nossa mão nisso. No capítulo 17, verso 18, Salomão diz que fiador é alguém sem juízo. No capítulo 22, versos 26 e 27, Salomão nos ensina claramente a não nos tornarmos fiadores, pois podemos perder até mesmo a nossa cama, a cama em que dormimos. Portanto, meu querido, minha querida, a advertência bíblica, o conselho da palavra de Deus para você é: não seja fiador. Se você tem o dinheiro, meu querido, doe esse dinheiro para quem precisa ou empreste sem cobrar os juros que o banco vai cobrar, não é verdade? Não sejam fiadores. Na verdade, os versículos 1 e 2 estão falando: se você fez isso, se você se tornou um fiador, você está preso, você está enrolado, você está enrascado, não é? E aí os versículos 3 a 5 vão tratar de como lidar com isso. Agora que você já está nessa situação, como lidar com isso, não é? Então, Salomão diz o seguinte, 4 verbos importantes aí no verso 3. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Humilhe-se, importune o seu próximo, não se deite para dormir, ou seja, não descanse, não é? Não dê descanso aos seus olhos. E livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Humilhe-se, importune o seu próximo. Não descanse enquanto não se livrar dessa situação. E livre-se dessa situação uma vez por todas. Não se sinta confortável com isso. Ok? Esses são os conselhos bíblicos, os conselhos da palavra de Deus, os conselhos do homem de sabedoria chamado Salomão, para quem Deus deu a maior sabedoria desse mundo. Salomão nos ensina a desfazermos desta armadilha, fazendo todo o possível para nos vermos livres dessa situação. Ok? Não seja louco. A primeira loucura nesse capítulo
É a loucura de nos tornarmos fiadores. Não seja fiador de ninguém. Esse é o conselho bíblico. Essa é a advertência da palavra de Deus. Clara, né? Ah, pastor, mas é muito difícil. Olha, Deus está te dando uma advertência. Isso vai acabar mal. Ou isso pode muito bem acabar mal, né? É provável que isso acabe mal. É possível que você sofra, né? E se você já fez, livre-se dessa situação o mais rápido possível. Não renove, né? A fiança, né? Depois pode ser muito tarde. Você pode ter que arcar com consequências muito piores, tá bem? Segunda loucura, versos 6 a 11, é a loucura de ser um preguiçoso, não é? Eu procurei o termo preguiça no dicionário. Preguiça é definida como indolência, ócio, vadiagem, propensão a não trabalhar, gosto de estar na cama ou de se levantar tarde. Então, você se identificou com alguma dessas características, não é? A preguiça é vigorosamente combatida na palavra de Deus, especialmente nesse texto, não é? Bem como em todo o livro de Provérbios. Nós temos várias passagens em Provérbios, capítulo 10, verso 4, capítulo 12, verso 24, capítulo 13, verso 4, capítulo 19, verso 15, capítulo 20, verso 4. Todas essas passagens, elas ensinam que a consequência de uma vida preguiçosa é a pobreza. Quem é preguiçoso, consequentemente, não trabalha. Quem não trabalha, sofre financeiramente. Tem dificuldade em se sustentar, não é? O versículo 11 afirma isso. E 10 e 11, olha só. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Consequência de ser um homem, uma mulher preguiçosa, é que a pobreza vai chegar e vai se instaurar em sua vida, na sua família, e vai prejudicar as pessoas que você ama, que convivem contigo, não é? A fome, pobreza, necessidade são as consequências da preguiça. Salomão desafia então, nos versos 6 a 8, o preguiçoso a observar um animal minúsculo, porém vigoroso, diligente, não é? A formiga. Observe a formiga, diz Salomão. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Aprenda com ela. Puxa, isso é um balde de água fria, né? Isso é uma humilhação, né? Aprender com uma formiga. Aprenda com a formiga, diz o sábio Salomão. Tire dela um exemplo de diligência para a sua vida, preguiçoso. Um exemplo de alguém que trabalha, que se dedica. Diz a palavra de Deus que a formiga não tem chefe, não é? Ela não tem oficial, não tem comandante. No entanto, são organizadas. Ela não precisa de um capataz para ficar chamando a atenção dela todo dia. Vai trabalhar, acorda, vai para o serviço, né? Faz isso, faz aquilo. Não. As formigas são organizadas, elas são diligentes, elas trabalham em harmonia e cooperação. Por isso elas têm sucesso, diz a palavra de Deus. No verão, verso 8, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. No inverno, elas não passam necessidade, porque elas recolhem o alimento no verão, né? Então, elas têm o suficiente para passar o inverno. A formiga é prudente, ela é precavida. A formiga sabe a hora de trabalhar, mas também sabe a hora de descansar, a hora que não dá para trabalhar, não é? Isso nos traz uma ilustração muito importante, né? A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. A Bíblia diz que Deus instituiu um dia para o descanso, 6 dias para o trabalho, né? No entanto, muitos de nós continuamos trabalhando dia após dia. Isso nos prejudica. Isso prejudica a sua saúde, a nossa saúde. Isso prejudica a sua mente, o seu coração, o seu corpo. Isso prejudica a sua família. Isso prejudica a sua comunhão com a igreja. Isso prejudica toda a sua vida. Deus nos deixou princípios maravilhosos para a nossa vida, para aprendermos, para crescermos com Deus e com a palavra de Deus. Então, precisamos entender que não devemos ser preguiçosos,
Mas também, por outro lado, não devemos viver para o trabalho, viver para o dinheiro. Temos que saber a hora de trabalhar e saber a hora de descansar. Temos que ter o tempo com a nossa família, o tempo para o nosso corpo, o tempo para a comunhão com os santos, o tempo para servir o próximo. Precisamos aprender com isso. E a formiga nos dá esse brilhante exemplo, brilhante modelo, ok? Nos versos 9 a 11, depois de falar do dever da diligência, Salomão reprova a atitude irresponsável e inconsequente do homem preguiçoso, convocando-o para mudanças em seu viver. Não é? Ele traz duas perguntas: ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Até quando ficará deitado? Quando se levantará do seu sono? É como se ele dissesse: levanta daí agora. Toma jeito na vida, preguiçoso. Comece a trabalhar. Mude de vida enquanto é tempo. Porque aí o verso de número 10 e 11 mostra como é loucura uma vida de preguiça. O preguiçoso diz: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Se quiser uma vida melhor, se quiser ter o seu sustento, se quiser ter uma vida mais confortável, levante-se e trabalhe. Não viva na preguiça, ó preguiçoso. Observe a formiga, observe essa bela criatura do Senhor. É loucura, meu querido, ser um preguiçoso, ser alguém ocioso, que pratica vadiagem, que fica a maior parte do tempo na cama, deitado, descansando. Deus nos colocou nesse mundo para o trabalho. Mesmo antes de pecar, Adão já trabalhava. O trabalho glorifica a Deus, não é? Então, o castigo do homem não foi o trabalho, ele já trabalhava antes do pecado, né? O que aconteceu é que o trabalho se tornou exaustivo, cansativo, desgastante. No suor do teu rosto comerá o teu pão. Antes ele trabalhava, ok? Então é loucura ser um preguiçoso. É um caminho de miséria, de fome, de penúria. Fuja disso. Fuja da vida preguiçosa, ok? Terceira loucura que Salomão aborda nesse trecho, no capítulo 6, nos versos 12 a 19. A loucura de ser um homem perverso. Um homem perverso não é apenas um homem ignorante, um homem que não sabe das coisas, ou um homem tolo, insensato, um homem que não pensa, não reflete, não é sábio. Ser um homem perverso é algo intencional. Ser um homem perverso é uma pessoa má, uma pessoa vil, encrenqueira. Também pode ser traduzido aqui como filho de Belial. Alguém que planeja e arquiteta a maldade ao próximo. Isso é ser uma pessoa perversa. Este é um caminho de loucura. Alguém que planeja e arquiteta a maldade contra o próximo. Versos 12 a 14 dizem: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Parece que ele está arquitetando, fazendo sinal para outra pessoa, para colocar alguém em enrascada, para enganar alguém, para maltratar, abusar de alguém. Esse é o perverso. Esse é o fingido. Né? Esse é o encrenqueiro, filho de Belial. E a consequência é pesadíssima sobre sua vida. Verso 15 diz: por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Esse é o juízo de Deus para com o homem perverso. De uma hora para outra, ele será destruído. Isso não quer dizer, meus queridos, a Bíblia não está dizendo que ele não desfruta de momentos de paz. Você pode até conhecer homens perversos que desfrutam de momentos de paz, mas de repente, inesperadamente, este homem é esquecido.
este homem é derrotado, este homem é morto, este homem é levado para a ruína. Porque isso é o que a palavra de Deus diz, né? Destruição, ruína, desgraça. Isso é o que sobrevém sobre a vida do homem perverso. Ok? Os versos 16 a 19, eles vão ilustrar um pouco, né, sobre o homem perverso, né? Quais são os pecados que advêm deste homem, da perversidade deste homem. Então ele diz no verso 16, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a sétima, e uma sétima, sua alma detesta ou abomina. É interessante ver que Deus odeia, Deus abomina, Deus detesta certas coisas. Deus odeia o pecado. Deus odeia aquele que vive em pecado, não é? Ele será afastado de Deus para todo sempre, a não ser que se converta e seja perdoado dos seus pecados. A palavra de Deus é séria quanto a isso, é dura quanto a isso, não é? É importante a gente prestar muita atenção, não é? Que Deus ele pode se irar sem pecar. Deus se ira. Lembra-se de Jesus no templo. Por 2 vezes a Bíblia fala que ele foi ao templo, né? E ele derrubou, né, as mesas, as cadeiras daqueles que estavam ali para ganhar dinheiro, né? E ele fez um chicote, um azorrague de cordas e botou todo mundo para correr dali. E disse: olha, não façam da casa de meu pai casa de negócios, né? Isso aqui é sério, esse lugar é santo, não é? No entanto, nós como seres humanos, pecadores, não temos essa capacidade vinda de Deus, porque nós temos uma natureza corrompida, né? A Bíblia nos adverte a não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Não deixe, resolva os seus problemas, né? Confesse os seus pecados, né? A ira para o homem é algo perigosíssimo, é algo incontrolável, ou quase incontrolável. Somente pela misericórdia e pela graça de Deus é possível controlar a ira, não é? Mas para Deus não. Deus pode se irar sem pecar. Deus pode odiar, como ele diz aqui, 6 coisas o Senhor odeia, e 7ª, a sua alma abomina, detesta. Ele odeia o orgulho, o olhar orgulhoso. Ele odeia a mentira, a língua mentirosa. Ele odeia o coração cheio de ódio, que promove o assassinato, né? Ele odeia a maldade premeditada, né? Coração que faz planos perversos. Ele odeia um coração. É interessante, Deus fala de atos, mas também Deus fala de intenções. Deus odeia não somente os atos perversos do homem, mas as suas intenções perversas. Lembre-se, né, que isso já estava escrito lá no Velho Testamento. Isso não é coisa do Novo Testamento. Nós temos no 10º mandamento: não cobiçarás. Isso fala da intenção do homem, dos seus desejos, não dos seus atos, não é? Então Deus odeia o orgulho do homem, né? Os olhos orgulhosos, a língua mentirosa, né? As mãos que derramam sangue inocente, o ódio que promove o assassinato, né? A maldade premeditada, o coração que faz planos perversos. Deus odeia também os pés que se apressam a correr para o mal, quer dizer, a maldade não somente premeditada, mas aplicada. Aquelas pessoas que não somente planejam e arquitetam o mal, mas o põem em prática. E correm, se apressam para colocar em prática, não é? Ele diz novamente sobre a língua, né? Testemunha falsa que profere mentiras. Então, o verso 16 diz, o verso 17 diz língua mentirosa, e aqui diz testemunha falsa que profere mentiras. Talvez o primeiro dizendo de algo mais pessoal, e aqui dizendo de algo mais público, né? Alguém que vai em público como uma testemunha num caso judicial, numa demanda, e mente, né? E prejudica muitas pessoas, não é? E por último, no verso 19, ele diz: o que semeia discórdia ou contenda entre os irmãos. Então Deus odeia esses atos que provêm do homem perverso, o orgulho, a mentira, o ódio, o assassinato, o coração que
planeja, que arquiteta a maldade e que os pés que correm para o mal para colocar em prática a maldade, não é? Aquele que arquiteta, que planeja, que organiza discórdias, facções, divisões. Deus odeia tudo isso. Esse trecho dos versículos 16 a 19, ele ilustra muito bem você. Ilustra muito bem a mim, como homem, como homens que somos, falhos, pecadores. Ele descreve a humanidade corrompida, né? Muitas vezes a gente tem a tola impressão de que não somos tão maus assim. Mentira. Isso é engano. Nós somos terrivelmente maus. Nós somos totalmente depravados. Nós somos capazes das piores coisas, dos piores pecados. O orgulho está dentro de nós, a inveja está dentro de nós, a mentira, o ódio está dentro de nós. Os planos maléficos, a premeditação do mal e a prática deste mal está em nós, não é? Aquele que promove a promoção da discórdia está em nós. Quantas vezes, irmãos, uma pessoa não promove discórdia entre irmãos ou entre amigos, entre familiares? Que terrível é isso, meus queridos. E muitas vezes brincamos com isso. Somos totalmente pecadores. Somos totalmente corrompidos. Olhe para esse texto, identifique a sua vida nesse texto. Perceba você nesse texto. Você está aqui em Provérbios 6, 16 a 19. Você pode se identificar com um desses pecados ou com todos eles. Quem é você à luz da palavra de Deus? Você é um homem pecador. Você é um homem capaz das piores coisas. Eu também. Nós somos capazes. Não é? É loucura ser um homem perverso. Não planeje. Não execute o mal. Como sair dessa situação? Como se ver livre dela? Peça a Deus para lavar o seu coração, meu querido. Se você quer viver uma vida diferente de uma vida perversa, se você não quer uma vida de perversidade para a sua vida, peça a Deus para lavar o seu coração, peça a Deus para enchê-lo com seu amor, peça a Deus para que o sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário, possa lavar e levar os seus pecados, né? Para que você tenha uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Deus fez isso, enviou o seu Filho por amor, para que pudesse salvar todos aqueles que nele creem, para que se arrependem de seus pecados, que busquem a vida que Deus quer para eles, que busquem em Deus a direção para suas vidas. Então peça para Deus lavar o seu coração de toda perversidade, de toda preguiça, não é? Peça a Deus para que te faça um homem diligente, um homem trabalhador, né? Peça a Deus para te livrar dos enganos, dos laços dessa vida, como ser um fiador. E por último, a última loucura anunciada por Salomão aqui está nos versos 20 a 35. A loucura de ser um imoral. Esse tema é muito recorrente em Provérbios, a gente viu no capítulo 5, nós vamos ver novamente no capítulo 7, né? E aqui ele trata mais um pouco sobre a questão da imoralidade. Mas antes de falar propriamente dito da imoralidade, ele vai nos versos 20 a 24 conclamar o seu filho a ouvir, a obedecer, a amar os princípios divinos ensinados por seus pais. Veja como Salomão diz: meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe, tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Veja bem, meu querido, não é? Somente assim, ouvindo, obedecendo e amando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a instrução bíblica que vem dos pais cristãos, dos pais crentes que amam a palavra de Deus e ensinam seus filhos a andar nos caminhos da palavra de Deus. Somente ouvindo, amando e obedecendo esses princípios bíblicos.
o homem pode ser livre da imoralidade sexual, da imoralidade deste mundo, não é? Ele fala no verso 24, esses princípios, o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Então ele vai falar da mulher perversa, da mulher imoral, da mulher alheia, não é? Portanto, meus queridos, a palavra de Deus é a vacina contra todo o pecado. Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a vacina, ela nos protege, ela nos guarda, como diz aqui, dos caminhos maus. Se você quer uma vida que agrade a Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, ame essa palavra, viva essa palavra. Ela vai te proteger. Ouça, ame, obedeça essa palavra, ela traz direção. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela ilumina o nosso caminhar, ela dá direção, ela dá o rumo correto para a nossa vida. Como diz o verso número 22, essa instrução o guiará, ela traz proteção. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela nos protege nas batalhas espirituais. Ela nos ajuda a vencer o mal. A palavra de Deus traz comunhão com Deus. Diz aí, quando acordar, ela falará com você. Deus fala com você por meio dela. Ao acordar, durante o dia, ao se deitar, enquanto você está lendo, meditando, memorizando, Deus está falando contigo. A palavra também protegerá os servos de Deus de uma vida imoral, que é o centro dessa última parte, né? O rei Salomão ordena a seu filho, no versículo 25, dizendo: não cobice no coração a formosura dessa mulher imoral. Ele diz também: não se deixe seduzir pelo seu olhar, não se deixe prender por ela. Ó, meu filho, não cobice essa mulher em teu coração. O pecado começa no coração. Eu comecei a falar isso um pouco antes. O pecado não começa na cama com a imoralidade. O pecado começa no coração, no fundo, no mais interior do nosso ser, na nossa imaginação, no nosso desejo, não é? Mateus 5, 27 e 28, o Senhor Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher em intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. O pecado está aqui, ó. No você olhar para alguém com a intenção impura. A intenção é a chave do pecado. O desejo. Os versos 26 a 29 falam de metáforas que revelam a loucura de uma vida imoral, não é? O verso 26 vai comparar a prostituta com a adúltera. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. A mulher imoral, aquela que vai atrás dos homens, que procura seduzir os homens, a mulher casada, né? Que despreza o seu marido. Essa é mais perigosa do que a prostituta, né? Que apenas aguarda alguém que vai até ela, não é? As duas são pecaminosas, as duas são caminhos de morte, mas Salomão chama atenção para o perigo dessa mulher. E ele vai dizer, duas metáforas aqui, ó. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas incendeiem? Como colocar fogo no peito sem se queimar? Como andar sobre brasas e não queimar os pés? É impossível. É impossível você atear fogo na sua camisa sem se queimar. É impossível você caminhar sobre a brasa sem queimar os pés. Da mesma forma, é impossível envolver-se com imoralidade sem destruição, sem tragédia, sem ruína. É loucura. É loucura uma vida de imoralidade. Não é? Salomão adverte seu filho: foge dessa vida, meu filho. Não se aproxime dessa vida. Não cobice no coração sua formosura. Não se deixe seduzir pelo seu olhar.
Os versos 30 a 35 falarão dos perigos e consequências de uma vida imoral. Não é? O ladrão, diz aqui, ele pode até fazer a compensação por aquilo que ele roubou. Diz o verso 30, não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. Veja bem, ele pode pagar 7 vezes mais do que ele roubou. Ele pode perder tudo que tem para recompor aquilo que ele roubou. Mas aquele que mexe com a mulher de outro, diz aí a palavra de Deus, verso 32, quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Não tem compensação. Não haverá nada que esse marido aceitará das mãos de um homem que ficou com sua mulher. Ele vai querer vingança. É isso que está no coração do homem traído, não é? O imoral encontrará castigo, desonra, vergonha, ódio, vingança. É loucura ser uma pessoa imoral. Fuja dessa vida. Se você está flertando com esta vida, por esses caminhos, fuja dessa vida enquanto é tempo, meu querido. Abandone. Abandone. Desvie o seu olhar deste caminho, ok? Então, hoje tratamos de 4 loucuras deste mundo. 4 loucuras dessa vida: a loucura de ser um fiador, a loucura de ser um preguiçoso, a loucura de ser um perverso, a loucura de ser imoral. Portanto, eu chamo você a tomar cuidado com este mundo, com as loucuras deste mundo. Fuja de ser um fiador. Evite essa escolha, porque pode acabar mal para você, né? Evite a preguiça, fuja da preguiça, seja um homem trabalhador, um homem diligente, um homem que se esforça, que faz o seu trabalho, não é? Não ame o sono, isso vai acabar mal para você, né? Cuidado com a loucura da perversidade, né? A loucura de ser um homem perverso, um homem mau. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, né? Deixe toda a perversidade no altar de Deus, peça para Ele lavar a sua vida. E a loucura da imoralidade, né? Desvie-se desse caminho enquanto é cedo, enquanto é tempo, tá bom? Então eu fico por aqui, mas antes de acabar eu quero fazer uma oração pela sua vida. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado por mais um tempo estudando Provérbios. Obrigado porque esse capítulo descreveu 4 loucuras desta vida, Pai, deste mundo. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos fortaleça com a sua palavra. Que o Senhor nos capacite, Deus, a amar a tua palavra, a ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, a amar a sua palavra, a memorizar a sua palavra, a cantar a sua palavra, a colocar em prática a sua palavra, Deus, para fugirmos das loucuras deste mundo, de uma vida onde escolhemos ser a loucura de ser um fiador, da loucura de ser um preguiçoso, da loucura de ser um perverso, da loucura de ser um imoral. Ajude-nos, Deus, a vivermos em sabedoria, para a glória e honra do teu nome. Amém. Semana que vem, se Deus permitir, nós continuaremos com o capítulo 7. Um pedido para você. Compartilhe essa meditação, esse sermão com seus amigos, ok? Boa semana.